Olha, eu vou ser muito direta com vocês agora porque não tenho tempo a perder e vocês também não. A cada minuto que passa enquanto você assiste televisão ou fica sentado no sofá sem fazer nada, esse seu cérebro está sendo destruído por dentro e você nem percebe, é silencioso, é cruel e quando você finalmente se dá conta, já perdeu memórias preciosas, já esqueceu o nome do seu neto. Já não consegue lembrar onde colocou as chaves pela terceira vez no mesmo dia, e o pior de tudo é que você está acelerando esse processo toda vez que coloca determinadas frutas na boca, achando que está se cuidando, achando que está fazendo melhor pela sua saúde. Eu sou Ana Beatriz Barbosa e trabalho há décadas com pacientes que chegam no meu consultório desesperados porque a memória está falhando, porque não conseguem mais acompanhar uma conversa, porque se sentem perdidos na própria casa e sabe que descobri em todos esses anos de prática clínica que a maioria dessas pessoas poderia ter evitado esse sofrimento todo se alguém tivesse avisado antes sobre o que estavam comendo, sobre as escolhas aparentemente inofensivas que faziam todos os dias no café da manhã. Deixa eu te contar uma história que aconteceu semana passada no meu consultório. Chegou uma senhora de 63 anos, acompanhada pela filha. Ela estava visivelmente angustiada, porque nos últimos 6 meses começou a esquecer compromissos importantes. Conversas que teve no dia anterior simplesmente desapareciam da memória dela. E o mais assustador era que ela começou a se perder no caminho de volta para casa depois de ir ao mercado do bairro. O mesmo mercado que frequentava há 20 anos. A filha estava em prantos porque via a mãe se deteriorando e não sabia o que fazer, achava que era Alzheimer, achava que era o fim, que teria que internar a mãe em poucos meses. Quando comecei a investigar os hábitos alimentares dessa paciente, descobri algo que me deixou entre indignada e triste. Ela estava consumindo diariamente algumas frutas que são verdadeiros venenos para o cérebro de quem tem mais de 60 anos. Ela achava que estava se cuidando, achava que estava prevenindo doenças, mas na verdade estava cavando a própria sepultura neurológica e nem desconfiava. Essa é a realidade de milhões de brasileiros nessa faixa etária, fazendo escolhas que parecem saudáveis, mas que estão destruindo silenciosamente a capacidade cognitiva. Agora, presta muita atenção no que vou falar, porque isso pode salvar sua memória e, consequentemente, sua independência, sua dignidade, sua qualidade de vida nos próximos anos. Se você tem entre 55 e 70 anos, ou conhece alguém nessa faixa etária, precisa entender urgentemente que o cérebro, nessa fase da vida, precisa de cuidados específicos. Não dá mais para comer qualquer coisa achando que vai dar tudo certo. Não dá mais para ignorar os sinais que seu corpo está mandando. E olha, eu sei que você está aí pensando que é só mais um vídeo sobre saúde, que é mais do mesmo, que já ouviu tudo isso antes, mas garanto que o que vou revelar aqui hoje vai chocar você, porque eu estou falando de frutas que todo mundo acha que são saudáveis, frutas que seu médico talvez nunca tenha mencionado como problemáticas, frutas que estão na sua geladeira agora mesmo esperando para destruir mais um pouquinho da sua memória. Antes de continuar, quero que você faça uma coisa por mim e por você mesmo. Se inscreve aqui no canal agora, porque o conteúdo que trago aqui não é frescura, não é modinha, é ciência aplicada à vida real de pessoas reais que querem envelhecer com dignidade e lucidez. E deixa um comentário me contando se você ou alguém próximo já passou por episódios de esquecimento que assustaram. Quero saber sua história porque cada relato ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa luta. Voltando ao assunto principal, você precisa entender uma coisa fundamental sobre o cérebro depois dos 60 anos.
ele não funciona mais como funcionava quando você tinha 30 ou 40. A capacidade de processar a glicose muda drasticamente, a inflamação se torna um problema crônico e silencioso, a barreira hematoencefálica que protege seu cérebro fica mais permeável, deixando entrar substâncias que antes eram bloqueadas, e tudo isso significa que alimentos que antes eram neutros ou até benéficos agora podem se tornar verdadeiros inimigos da sua cognição. A primeira fruta que preciso alertar e que provavelmente vai te surpreender é a manga. Sim, você ouviu direito, aquela manga docinha que você adora comer de sobremesa ou no café da manhã pode estar destruindo sua memória aos poucos. Deixa eu explicar por quê, antes que você ache que estou louca. A manga tem um índice glicêmico altíssimo, especialmente quando está bem madura, que é exatamente como a maioria das pessoas prefere consumir. Quando você come uma manga inteira, o que acontece no seu corpo é um pico brutal de glicose no sangue. Esse pico de glicose dispara uma cascata inflamatória que atinge diretamente o hipocampo, que é a região do cérebro responsável pela formação de novas memórias e pela consolidação das memórias recentes. Estudos recentes mostram que esses picos repetidos de glicose criam um processo chamado glicação, onde moléculas de açúcar se ligam às proteínas do cérebro, formando compostos tóxicos chamados AGEs, que literalmente enferrujam seus neurônios. É como se você estivesse oxidando seu cérebro por dentro toda vez que come aquela manga deliciosa. E não para por aí, porque a manga também contém altos níveis de frutose, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é processada da mesma forma que a glicose. A frutose vai direto para o fígado e, quando consumida em excesso, especialmente por pessoas com mais de 60 anos que já têm o metabolismo mais lento, ela promove resistência à insulina cerebral. Isso mesmo, seu cérebro pode desenvolver resistência à insulina, assim como acontece no diabetes tipo 2, e quando isso acontece, seus neurônios literalmente começam a morrer de fome porque não conseguem mais absorver a glicose necessária para funcionar. Imagina a crueldade disso. Você come achando que está nutrindo seu corpo, mas na verdade está matando de fome as células do seu cérebro. É assustador quando entendemos a bioquímica por trás desses processos. E é exatamente por isso que insisto tanto com meus pacientes sobre a importância de conhecer o que estão colocando para dentro do corpo. A segunda fruta da lista negra, e essa que vai doer em muita gente, é a uva passa, aquelas uvinhas secas que parecem tão inofensivas e que muita gente coloca no arroz nas festas ou come como snack achando que é saudável. O problema das frutas desidratadas em geral e da uva passa em particular é que o processo de desidratação concentra absurdamente o açúcar. Uma pequena porção de uva passa a ter mais açúcar do que você deveria consumir no dia inteiro. Quando você mastiga aquelas uvinhas docinhas, está literalmente bombardeando sua corrente sanguínea com açúcar concentrado. O impacto no cérebro é devastador porque, além do pico glicêmico que já mencionei, as uvas passas promovem um processo inflamatório sistêmico que afeta diretamente a produção de neurotransmissores essenciais para a memória, como a acetilcolina. Sem acetilcolina suficiente, seu cérebro não consegue formar novas memórias nem acessar as antigas de forma eficiente. Tem mais um detalhe que pouca gente sabe: as uvas passas comerciais geralmente são tratadas com sulfitos para manter a cor e aumentar a vida útil. Esses sulfitos são neurotóxicos, especialmente para pessoas mais velhas, cujo sistema de detoxificação hepática já não funciona com a mesma eficiência de antes. Então você tem um combo perfeito de destruição cerebral. Açúcar
concentrado mais aditivos, neurotóxicos mais inflamação sistêmica, é receita certa para o desastre cognitivo. Agora vem a terceira fruta, e essa aqui muita gente consome achando que está fazendo melhor pela saúde, porque é considerada super saudável. Estou falando da banana bem madura, aquela cheia de pontinhos marrons que fica super doce. Olha, eu não estou dizendo que banana é ruim. Estou dizendo que banana muito madura, consumida em excesso por pessoas acima de 60 anos, é problemática, e vou explicar exatamente o porquê. Quando a banana amadurece demais, o amido que ela contém se transforma quase completamente em açúcares simples. Uma banana bem madura tem praticamente o mesmo impacto glicêmico que comer açúcar puro. E aqui entra um conceito que preciso que você entenda muito bem. Não é só a quantidade de açúcar que importa, mas a velocidade com que esse açúcar entra na sua corrente sanguínea. Quanto mais rápido entra, pior é o impacto no cérebro. A banana muito madura dispara sua glicose em minutos, e o pâncreas tem que trabalhar desesperadamente para produzir insulina suficiente para dar conta desse tsunami de açúcar. O problema é que depois dos 60 anos, o pâncreas já não responde tão rápido quanto antes. Então você fica com a glicose alta circulando por mais tempo, causando mais dano aos vasos sanguíneos cerebrais, mais inflamação, mais estresse oxidativo e, consequentemente, mais perda de memória. Além disso, a banana muito madura perde grande parte das fibras solúveis que ajudariam a desacelerar a absorção desse açúcar. Então, é praticamente como tomar um copo de refrigerante em termos de impacto metabólico. Eu sei que isso parece exagero, mas os estudos de neuroimagem mostram claramente que pessoas que consomem regularmente alimentos de alto índice glicêmico têm redução mensurável do volume do hipocampo ao longo dos anos. Estamos falando de encolhimento cerebral causado por escolhas alimentares aparentemente inofensivas. A quarta fruta que está na minha lista de vilãs da memória é o abacaxi enlatado. E aqui o problema não é só o abacaxi em si, mas todo o processamento industrial que ele sofre. O abacaxi enlatado vem mergulhado em calda de açúcar que muitas vezes contém xarope de milho rico em frutose, que é ainda pior que o açúcar comum em termos de impacto cerebral. Esse tipo de frutose industrial tem uma capacidade enorme de promover inflamação e resistência à insulina. Além da calda açucarada, o processo de enlatamento destrói praticamente toda a bromelina, que é uma enzima presente no abacaxi fresco e que tem propriedades anti-inflamatórias importantes. Então você perde o que tinha de bom e ganha um monte de coisa ruim. O revestimento interno das latas também costuma conter bisfenol A, que é um desregulador endócrino conhecido por afetar negativamente a função cerebral, especialmente em pessoas mais velhas. Estudos recentes ligam a exposição crônica ao bisfenol A com declínio cognitivo acelerado e aumento do risco de demências. Então, quando você abre aquela latinha de abacaxi achando que vai fazer uma sobremesa saudável, na verdade está consumindo um coquetel de substâncias que trabalham contra a saúde do seu cérebro. É triste, mas é a verdade que precisa ser dita. E chegamos à quinta e última fruta da lista negra, e essa aqui vai surpreender muita gente porque é considerada símbolo de saúde. Estou falando do suco de laranja industrializado, mesmo aqueles que dizem ser 100% natural. O problema aqui é múltiplo, então presta atenção. Primeiro, quando você transforma a laranja em suco, você remove completamente as fibras que são essenciais para desacelerar a absorção do açúcar.
Segundo, você concentra o açúcar de várias laranjas num único copo, então está consumindo muito mais frutose de uma vez do que consumiria se comesse a fruta inteira. Um copo de suco de laranja tem praticamente a mesma quantidade de açúcar que um copo de refrigerante deixa isso afundar por 1 minuto. Aquele suco que você toma no café da manhã achando que está se cuidando tem o mesmo impacto metabólico que uma Coca-Cola. A diferença é que tem algumas vitaminas junto, mas o estrago causado pelo pico de açúcar é exatamente o mesmo. E quando falamos de cérebro, depois dos 60 anos, esses picos repetidos de glicose são devastadores. Tem um estudo publicado no Journal of Alzheimer's Disease que acompanhou mais de 5.000 pessoas acima de 60 anos por 10 anos e descobriu que aqueles que consumiam regularmente sucos de frutas industrializados, 40% maior de desenvolver declínio cognitivo significativo comparado com aqueles que comiam frutas inteiras. 40% é um número assustador que deveria fazer todo mundo repensar o que coloca no copo pela manhã. E olha só a ironia cruel dessa situação. Muitas pessoas param de comer doces e refrigerantes para cuidar da saúde, mas continuam tomando suco de laranja todo dia, achando que estão fazendo uma escolha saudável. E do ponto de vista do seu cérebro, é praticamente a mesma coisa. O fígado não sabe se aquele açúcar veio de um refrigerante ou de um suco natural, ele só sabe que precisa processar uma quantidade absurda de frutose de uma vez. E isso gera estresse metabólico que se reflete diretamente na saúde cerebral. Agora você deve estar aí pensando, meu Deus, Ana Beatriz, então não posso comer fruta nenhuma. Calma que não é isso, o problema não são as frutas em si, mas quais frutas você escolhe, como você as consome e em que quantidade. Existem frutas que são verdadeiros remédios para o cérebro, especialmente depois dos 60 anos, e eu vou revelar quais são essas frutas milagrosas que podem literalmente salvar sua memória do esquecimento. Mas antes de chegar nas frutas salvadoras, preciso que você entenda algo muito importante sobre o que acontece quando você ignora essas informações e continua consumindo as frutas erradas da forma errada. O declínio cognitivo não acontece de uma hora para outra. É um processo lento e silencioso que vai te roubando pedacinhos da sua memória, da sua personalidade, da sua independência, sem que você perceba até que seja tarde demais. Você sabe o que significa perder sua memória progressivamente? Significa que daqui a alguns anos você pode não reconhecer o rosto dos seus netos, pode esquecer os momentos mais preciosos que viveu com seu cônjuge, pode não lembrar qual era a sua profissão ou o que você gostava de fazer. Pode se tornar um peso para sua família, que vai precisar cuidar de você 24 horas por dia, porque você não consegue mais fazer as coisas mais básicas sozinho. E não estou falando de um futuro distante, estou falando de coisa de 5 a 10 anos. Se você continuar fazendo as escolhas erradas, o cérebro é implacável. Quando maltratado, ele não perdoa, não dá segunda chance. Cada neurônio que morre não volta mais, cada conexão neural que se perde está perdida para sempre. Por isso a urgência dessa mensagem. Por isso a necessidade de você agir agora, não amanhã, não na semana que vem. Pensa comigo, qual é o impacto disso na sua família? Seus filhos vão ter que largar os empregos para cuidar de você? Seus netos vão crescer vendo você como aquela pessoa confusa que não sabe mais quem eles são. Seu cônjuge que sonhava em viajar e aproveitar a aposentadoria com você, vai se tornar seu cuidador em tempo integral. É isso que você quer para o futuro da sua família? É esse o legado que você quer deixar? Eu vejo isso todo dia no consultório e posso garantir que é uma das coisas mais dolorosas que existem, ver famílias inteiras destruídas emocionalmente e financeiramente porque alguém desenvolveu demência que poderia
ter sido evitada ou pelo menos retardada significativamente com escolhas alimentares melhores. O custo emocional é incalculável, mas o custo financeiro também é brutal. Tratamentos, medicamentos, cuidadores, adaptações na casa, tudo isso custa uma fortuna. E tem outro aspecto que pouca gente fala, mas que é muito real. A perda da dignidade. Imagina, precisar que alguém te dê banho, te vista, te alimente, te leve ao banheiro. Isso não é envelhecer com dignidade. Isso é ter sua autonomia roubada por decisões ruins que você tomou anos atrás sem saber as consequências. E o pior é que muitas vezes essas decisões ruins foram tomadas com a melhor das intenções. Você achava que estava se cuidando comendo aquelas frutas. Agora eu quero que você respire fundo, porque não vim aqui só para assustar você. Vim trazer soluções práticas e científicas que podem reverter muito do dano já feito e principalmente prevenir que o dano continue acontecendo. O cérebro tem uma capacidade incrível de se regenerar quando damos a ele as ferramentas certas. Neuroplasticidade real, neurogênese é possível mesmo depois dos 60 anos, mas precisa das condições adequadas. Então vamos às 5 frutas que podem salvar sua memória e devolver a você a esperança de envelhecer com a mente lúcida e ativa. A primeira fruta milagrosa e que deveria estar na sua alimentação diária é o mirtilo ou blueberry. Essa frutinha pequena é uma potência neuroprotetora que a ciência vem estudando intensamente nos últimos anos e os resultados são simplesmente impressionantes. Os mirtilos são ricos em antocianinas, que são compostos bioativos com capacidade comprovada de atravessar a barreira hematoencefálica e se acumular justamente nas regiões do cérebro responsáveis pela memória e aprendizado. Essas antocianinas fazem várias coisas maravilhosas no seu cérebro. Primeiro, elas reduzem drasticamente a inflamação, que, como já expliquei, é uma das principais causas de degeneração neural. Segundo, elas melhoram a comunicação entre os neurônios, facilitando a formação de novas conexões sinápticas. É como se você estivesse criando novas estradas no seu cérebro por onde a informação pode trafegar. Terceiro, elas estimulam a produção de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Pensa no BDNF como um fertilizante para seus neurônios, ele promove o crescimento de novos neurônios e fortalece os que já existem. Tem um estudo fascinante publicado no Journal of Agriculture and Food Chemistry que acompanhou pessoas entre 60 e 75 anos com queixas de memória. Metade do grupo consumiu suco de mirtilo puro, sem açúcar adicionado todos os dias por 12 semanas. E a outra metade recebeu placebo. Os resultados foram impressionantes. O grupo que consumiu mirtilo teve melhora significativa em testes de memória verbal e capacidade de aprendizado comparado com o grupo placebo. Mais impressionante ainda, exames de ressonância magnética funcional mostraram um aumento da atividade cerebral nas regiões relacionadas à memória no grupo do mirtilo. Isso significa que não era só a impressão subjetiva. O cérebro dessas pessoas estava literalmente funcionando melhor, estava mais ativo, mais vivo, mais conectado, tudo isso por causa de uma frutinha pequena consumida diariamente. A dose recomendada é de meia xícara a uma xícara de mirtilos frescos por dia. Se não encontrar fresco, pode usar congelado, que mantém praticamente as mesmas propriedades. Evita os desidratados porque, como já expliquei, o processo de desidratação concentra muito o açúcar. E nunca consuma aqueles mirtilos em calda que vendem em pote de vidro, porque aí você perde todos os benefícios e ganha um monte de açúcar que vai fazer exatamente o oposto do que você quer. A segunda fruta salvadora, e essa é mais fácil de encontrar no Brasil,
O abacate. Eu sei que tecnicamente abacate é uma fruta, mas muita gente usa como legume, então vou esclarecer. Abacate é uma das melhores coisas que você pode comer para o seu cérebro, especialmente depois dos 60 anos. E vou explicar o porquê com detalhes, porque isso é importante. O abacate é riquíssimo em gorduras monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, que é o mesmo tipo de gordura encontrado no azeite de oliva extra virgem. Essas gorduras são essenciais para a construção e manutenção das membranas celulares dos neurônios. Pensa nas membranas como as paredes das células. Se essas paredes não são feitas do material certo, a célula não funciona direito. Não consegue receber sinais nem transmitir informações adequadamente. Além disso, o abacate é rico em vitamina E, que é um dos antioxidantes mais poderosos para a proteção cerebral. A vitamina E protege os neurônios do estresse oxidativo, que é basicamente o processo de envelhecimento e morte celular causado por radicais livres. Estudos mostram que pessoas com níveis adequados de vitamina têm progressão muito mais lenta de declínio cognitivo comparadas com aquelas que têm deficiência. Tem mais, o abacate também é rico em potássio, que ajuda a regular a pressão arterial, e isso é crucial porque hipertensão é um dos maiores fatores de risco para a demência vascular. Quando a pressão está alta, os pequenos vasos sanguíneos do cérebro vão sendo danificados ao longo dos anos, reduzindo o fluxo de sangue e oxigênio para os neurônios. É como se partes do seu cérebro fossem ficando sem irrigação e morrendo aos pouquinhos. Um estudo publicado no Journal of Gerontology acompanhou mais de 3.000 pessoas acima de 60 anos por 20 anos e descobriu que aqueles que consumiam abacate regularmente tinham risco 50% menor de desenvolver demência comparado com aqueles que não consumiam. 50% é um número gigantesco, que deveria fazer todo mundo correr para o mercado comprar abacate. A recomendação é consumir meio abacate por dia. Pode ser puro com um pouquinho de sal e limão, pode fazer guacamole, pode colocar na salada, pode até fazer vitamina batendo com leite de coco e cacau puro sem açúcar, que fica uma delícia e é super nutritivo para o cérebro. O importante é consumir regularmente, porque os benefícios são cumulativos. Não adianta comer uma vez por mês, tem que ser parte da rotina alimentar. A terceira fruta que pode salvar sua memória e que está disponível o ano todo no Brasil é a maçã. Mas atenção aqui, porque tem um detalhe importante. Tem que comer a maçã inteira com casca e tudo, porque é justamente na casca que está a maior concentração de quercetina, que é um flavonoide com propriedades neuroprotetoras extraordinárias. A quercetina tem a capacidade de proteger os neurônios contra vários tipos de agressão. Ela reduz inflamação, combate radicais livres, melhora o fluxo sanguíneo cerebral e tem até efeito protetor contra a formação das placas de beta-amiloide, que são características da doença de Alzheimer. É como se a quercetina fosse um guarda-costas para os seus neurônios, protegendo eles de múltiplas ameaças ao mesmo tempo. Além da quercetina, maçã é rica em pectina, que é uma fibra solúvel que alimenta as bactérias boas do intestino. E aqui entra um conceito super importante, que é o eixo intestino-cérebro. Cada vez mais a ciência mostra que a saúde do intestino está diretamente ligada à saúde cerebral. Quando você tem um microbioma intestinal saudável, sua produção de neurotransmissores melhora, a sua inflamação sistêmica diminui e, consequentemente, seu cérebro funciona melhor. Pesquisadores da Universidade de Cornell descobriram que os compostos fenólicos presentes na casca da maçã
podem reduzir a morte de células cerebrais causada por inflamação e estresse oxidativo em até 50%. Isso foi demonstrado tanto em estudos com culturas de células, quanto em modelos animais. E os estudos em humanos estão mostrando resultados promissores também. A recomendação é comer uma maçã inteira por dia, preferencialmente orgânica, porque as maçãs convencionais estão entre as frutas mais contaminadas por agrotóxicos. E esses agrotóxicos são neurotóxicos, então não faz sentido comer maçã. Proteger o cérebro se ela está cheia de veneno, se não conseguir orgânica, lave muito bem com bicarbonato de sódio e água corrente para remover o máximo possível de resíduos. E aqui vai uma dica valiosa: varia entre maçã vermelha e verde, porque elas têm perfis de compostos bioativos ligeiramente diferentes. Então você maximiza os benefícios consumindo os dois tipos. E nunca descasque a maçã, porque você vai jogar fora a parte mais valiosa. Se a casca incomoda seu estômago, pode ser sinal de desbiose intestinal, e aí vale a pena investigar isso com um profissional. A quarta fruta milagrosa para a memória é a romã, que talvez seja uma das frutas mais poderosas do planeta em termos de proteção cerebral, mas que infelizmente é subutilizada aqui no Brasil. A romã é riquíssima em punicalaginas, que são polifenóis exclusivos dessa fruta e que tem uma capacidade antioxidante 3 vezes maior que a do vinho tinto ou do chá verde. Esses compostos da romã têm uma afinidade especial pelo tecido cerebral. Eles atravessam facilmente a barreira hematoencefálica e se concentram justamente nas áreas mais vulneráveis à degeneração. Estudos mostram que o consumo regular de romã pode reduzir significativamente a formação de placas amiloides, que são aqueles depósitos de proteína normal que caracterizam o Alzheimer. Mais impressionante ainda, pesquisas recentes sugerem que os compostos da romã podem até ajudar a dissolver placas já existentes. Isso é revolucionário, porque até pouco tempo atrás achávamos que, uma vez formadas essas placas, eram irreversíveis. Agora sabemos que com as intervenções nutricionais certas é possível reverter pelo menos parte do dano. Um estudo publicado no Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine acompanhou pessoas com queixas leves de memória que consumiram 240 ml de suco de romã puro por dia durante 4 semanas. Ao final do período, houve melhora significativa em marcadores de memória verbal e visual, comparado com o grupo controle. Além disso, exames de neuroimagem mostraram aumento do fluxo sanguíneo cerebral, especialmente no hipocampo. A forma ideal de consumir romã é a fruta fresca. Você abre ela e come os arilos, que são aquelas sementinhas vermelhas suculentas. Se optar pelo suco, tem que ser 100% puro, sem açúcar adicionado, de preferência feito na hora, porque os compostos bioativos oxidam rapidamente. Evita os sucos industrializados de romã, porque geralmente tem muito pouco de romã de verdade e muito açúcar e conservante. A quinta e última fruta salvadora da memória é o morango, mas aqui novamente tem que ser orgânico, porque morango convencional é uma das frutas mais contaminadas por agrotóxicos que existem. Morango orgânico é rico em fisetina, que é um flavonoide com propriedades neuroprotetoras únicas. A fisetina tem a capacidade de estimular a diferenciação de células tronconeurais e neurônios funcionais. Isso significa que a fisetina pode literalmente ajudar seu cérebro a produzir novos neurônios. Esse processo, chamado neurogênese, era considerado impossível em adultos até poucos anos atrás, mas hoje sabemos que acontece sim, especialmente no hipocampo, e que pode ser estimulado por compostos específicos da dieta, sendo a fisetina um dos mais potentes. Além disso, o morango é rico em vitamina C,
que além de ser antioxidante, é essencial para a produção de neurotransmissores. Sem vitamina C suficiente, seu cérebro não consegue produzir dopamina, serotonina e noradrenalina adequadamente, e isso afeta diretamente sua memória, humor, motivação e capacidade de concentração. Pesquisadores do Salk Institute na Califórnia descobriram que a fisetina presente no morango pode reduzir a perda de memória associada ao envelhecimento e até reverter alguns aspectos do declínio cognitivo já instalado. Os estudos foram feitos em modelos animais, mas os resultados foram tão impressionantes que já estão sendo replicados em humanos, com resultados preliminares muito promissores. A recomendação é consumir uma xícara de morangos orgânicos por dia. Pode ser no café da manhã com iogurte natural, integral, pode fazer um smoothie batendo com abacate e leite de coco, pode comer puro como sobremesa. O importante é que seja orgânico e consumido regularmente. Se morangos orgânicos estiverem muito caros na sua região, pode alternar com outras frutas vermelhas orgânicas como framboesas ou amoras, que também são ricas em fisetina. Agora que você já sabe quais são as 5 frutas que destroem sua memória e quais são as 5 que podem salvá-la do esquecimento, preciso te dar algumas orientações práticas de como implementar essas mudanças na sua vida de forma realista, porque não adianta nada ter o conhecimento se você não consegue aplicar no dia a dia. Primeira coisa, não tenta mudar tudo de uma vez, porque isso não funciona. O cérebro humano resiste a mudanças bruscas e você vai acabar desistindo em poucos dias. O ideal é fazer substituições graduais. Começa eliminando uma das frutas ruins por semana e substituindo por uma das frutas boas, por exemplo, na primeira semana, para de comer manga e começa a comer mirtilo todo dia. Na segunda semana, elimina a uva passa e adiciona abacate na alimentação. Na terceira semana, troca a banana muito madura por maçã com casca. Vai fazendo essas substituições aos poucos. E em 2 meses você terá transformado completamente sua alimentação, sem sofrimento, sem sensação de privação, de forma sustentável. Segunda orientação importante: presta atenção na forma de consumo. Sempre que possível, come a fruta inteira em vez de fazer suco, porque as fibras são essenciais para modular a absorção do açúcar. A única exceção é o suco de mirtilo, que pode ser consumido puro, sem coar, desde que não tenha açúcar adicionado. Todos os outros é melhor comer a fruta mastigando, porque isso também ativa mecanismos de saciedade que o suco não ativa. Terceira dica valiosa: combina as frutas boas com gorduras saudáveis, porque muitos dos compostos neuroprotetores são lipossolúveis, ou seja, precisam de gordura para serem absorvidos adequadamente. Por exemplo, come os morangos com um punhado de castanhas, ou faz uma vitamina de mirtilo com abacate e leite de coco, ou come a maçã com pasta de amendoim integral. Essas combinações, além de melhorarem a absorção dos nutrientes, também deixam você mais saciado. Quarta orientação: estabelece horários fixos para consumir essas frutas, porque isso cria um hábito, e hábitos são mais fáceis de manter do que decisões que você tem que tomar toda hora. Por exemplo, decide que todo dia no café da manhã você vai comer meia xícara de mirtilo com iogurte. E todo dia no lanche da tarde vai comer uma maçã. Quando vira rotina, você nem precisa pensar, só faz automaticamente. Quinta dica, e essa é crucial: envolve sua família nessas mudanças, porque é muito mais fácil manter hábitos saudáveis quando as pessoas ao seu redor também estão fazendo. Além disso, você está protegendo não só a sua memória, mas a deles também. Senta com seus filhos e netos, explica o que aprendeu aqui, faz dessas frutas um projeto familiar de saúde cerebral. Agora vou te dar algumas receitas práticas super simples que você pode começar a fazer amanhã mesmo, para incorporar
essas frutas salvadoras na sua rotina. A primeira receita eu chamo de vitamina da memória. Você vai precisar de meia xícara de mirtilo congelado, meio abacate, uma colher de sopa de cacau puro sem açúcar, 200 ml de leite de coco caseiro ou industrializado sem açúcar. E se precisar adoçar, use estévia, que não afeta a glicose. Bate tudo no liquidificador até ficar cremoso e toma no café da manhã. Isso te dá uma dose poderosa de antioxidantes, gorduras boas, compostos neuroprotetores, e fica uma delícia. É como tomar um milkshake, mas que em vez de destruir seu cérebro, está construindo e protegendo ele. Meus pacientes que adotaram essa vitamina relatam mais energia mental, melhor concentração e até melhora no humor. Segunda receita é a salada cerebral. Você vai misturar folhas verdes escuras como rúcula e espinafre, adiciona meio abacate em cubos, um punhado de morangos orgânicos cortados, um punhado de nozes ou castanhas picadas. Tempera com azeite extra virgem, limão e uma pitada de sal rosa. Essa salada é uma bomba de nutrientes neuroprotetores e pode ser uma refeição completa se você adicionar uma proteína de qualidade como peixe ou frango orgânico. Terceira receita é o que eu chamo de snack inteligente. Você pega uma maçã, corta em fatias e passa pasta de amendoim integral ou pasta de amêndoa. Por cima, coloca algumas sementes de romã e pronto. Você tem um lanche que, além de delicioso, está literalmente alimentando seus neurônios. Isso é infinitamente melhor do que comer biscoito ou bolo, que só vai te dar pico de glicose e inflamação. Quarta receita é a sobremesa da lucidez. Você faz um creme batendo abacate maduro com cacau puro e um pouquinho de estévia até ficar como uma mousse, e coloca em potinhos. Por cima adiciona mirtilo e morangos picados e lascas de castanha. Deixa na geladeira por 1 hora e tá pronta uma sobremesa que parece indulgente, mas que na verdade está trabalhando a favor da sua saúde cerebral. Agora, além das frutas certas, preciso te dar algumas orientações complementares que vão potencializar os efeitos neuroprotetores, porque não adianta comer as frutas certas se o resto da alimentação e do estilo de vida. Cérebro, primeira coisa essencial é a hidratação adequada. O cérebro é 73% água e mesmo uma desidratação leve de 2% já prejudica significativamente a função cognitiva. A maioria das pessoas acima de 60 anos vive em estado de desidratação crônica porque o mecanismo da sede fica menos sensível com a idade. Você não sente sede, mas seu cérebro está sofrendo com a falta de água. A recomendação é beber pelo menos 2 litros de água pura por dia. Não vale suco, não vale chá, não vale café, água pura mesmo. Coloca alarmes no celular a cada 2 horas para lembrar de beber a água se necessário. Segunda orientação crucial é o sono de qualidade. Durante o sono profundo acontece um processo chamado cleância, onde o cérebro literalmente se limpa, removendo toxinas e proteínas mal formadas que se acumularam durante o dia. E se você não dorme bem, essas toxinas se acumulam e vão gradualmente destruindo seus neurônios. A recomendação é dormir 7 a 8 horas por noite em um quarto escuro, silencioso e fresco. E se você tem dificuldade para dormir, precisa investigar as causas, que podem ser desde a apneia do sono até deficiências nutricionais ou excesso de estimulantes durante o dia. Não subestima a importância do sono, porque estudos mostram que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm risco muito maior de desenvolver Alzheimer comparadas com aquelas que dormem adequadamente. Terceira orientação é movimento físico regular. O exercício é um dos estimuladores mais potentes de BDNF, que, como já expliquei, é o fertilizante dos neurônios. Não precisa ser nada extremo. Uma caminhada de 30 minutos por dia
já faz diferença enorme. O ideal é combinar exercício aeróbico com exercício de força, porque cada um tem benefícios específicos para o cérebro. O aeróbico melhora o fluxo sanguíneo cerebral e estimula a neurogênese, o exercício de força melhora a sensibilidade à insulina e reduz inflamação sistêmica. Se você está muito sedentário, começa devagar. 10 minutos de caminhada por dia e vai aumentando gradualmente. O importante é consistência, não intensidade. Melhor caminhar 30 minutos todo dia do que fazer 1 hora 3 vezes por semana. Quarta orientação, a estimulação cognitiva. O cérebro funciona no princípio use ou perca. Se você não desafia ele regularmente com atividades novas e complexas, ele vai atrofiando, aprende coisas novas constantemente, pode ser um idioma, um instrumento musical, um hobby manual, como pintura ou marcenaria. O importante é que seja algo que exige atenção, memória e coordenação. Estudos mostram que pessoas que se mantêm mentalmente ativas têm uma reserva cognitiva maior que funciona como um colchão de proteção. Mesmo se começarem a desenvolver alterações cerebrais típicas de demência, essa reserva permite que continuem funcionando bem por muito mais tempo. É como ter um cérebro com mais capacidade de backup. Quinta orientação é conexão social. O isolamento social é um dos maiores fatores de risco para declínio cognitivo em idosos. Quando você interage com outras pessoas, está constantemente exercitando múltiplas áreas do cérebro, processando linguagem, interpretando expressões faciais, acessando memórias, planejando respostas. Tudo isso mantém o cérebro ativo e saudável. Faz um esforço consciente para manter e cultivar relacionamentos, participa de grupos, seja voluntário em alguma causa que te motiva, mantém contato regular com família e amigos. Se mora sozinho, considera adotar um animal de estimação, porque até a interação com animais tem benefícios cognitivos comprovados. O importante é não se isolar, porque o isolamento mata neurônios tão eficientemente quanto qualquer doença. Agora vou te contar algo que pode ser o diferencial entre você aplicar ou não o que aprendeu aqui hoje. A mudança de comportamento não acontece só com informação, acontece quando você conecta emocionalmente com o porquê daquela mudança. Então, quero que você faça um exercício mental comigo agora, feche os olhos por um momento e visualiza 2 versões do seu futuro. Na primeira versão, você ignorou tudo que ouviu aqui, continuou comendo as frutas erradas, continuou com os hábitos que estavam te prejudicando. Passa 5 anos e você está começando a ter esquecimentos frequentes. Seus filhos estão preocupados, você já não consegue mais dirigir porque se perde no caminho, já não consegue mais gerenciar suas próprias finanças e sua independência está sendo roubada aos poucos. E você vê o medo e a tristeza nos olhos da sua família. Agora visualiza a segunda versão. Você levou a sério o que aprendeu aqui, fez as mudanças necessárias na alimentação, adotou os hábitos de vida que protegem seu cérebro. 5 anos se passam e você está lúcido, ativo, aproveitando seus netos, viajando, fazendo as coisas que ama, sendo uma fonte de sabedoria e não um fardo para a família. Você envelheceu, mas envelheceu com dignidade e qualidade de vida. Qual dessas 2 versões você quer que seja a sua realidade? A escolha é sua e ela está sendo feita agora, com cada decisão que você toma sobre o que coloca na boca, sobre como move seu corpo, sobre como cuida da sua mente. Não é uma escolha que você faz uma vez e pronto, é uma escolha que você faz todo dia, toda refeição, todo momento. E olha, eu entendo perfeitamente que mudança é difícil, entendo que às vezes você vai escorregar, vai comer aquela manga na casa da filha porque ela fez com tanto carinho, vai tomar aquele suco de laranja no aniversário, tudo bem. O importante não é a perfeição, é a consistência na maior parte do tempo.
Se você acertar 80% das vezes, já vai ter resultados significativos. O que não dá é para continuar fazendo tudo errado e esperando que magicamente seu cérebro se mantenha saudável. Não funciona assim. O corpo é uma máquina biológica que responde aos estímulos que você dá para ele. Dá os estímulos certos e ele vai te recompensar com saúde e vitalidade. Dá os estímulos errados e ele vai se deteriorar progressivamente. Tem uma frase que eu repito sempre para os meus pacientes e que quero que você grave: genética carrega a arma, mas estilo de vida puxa o gatilho. Isso significa que mesmo que você tenha histórico familiar de Alzheimer ou demência, as suas escolhas diárias têm um poder enorme de determinar se essa predisposição vai se manifestar ou não. Você não é refém da sua genética, você tem muito mais controle do que imagina. Estudos com gêmeos idênticos mostram isso claramente. Eles têm exatamente a mesma carga genética, mas podem ter desfechos de saúde completamente diferentes, dependendo dos estilos de vida que escolheram. Um pode desenvolver demência aos 70, o outro chegar aos 90. Com a mente lúcida, a diferença está nas escolhas que fizeram ao longo das décadas. Agora quero abordar uma questão que sei que passa pela cabeça de muita gente. Será que já é tarde demais para mim? Será que o dano que já foi feito é irreversível? E minha resposta é não. Nunca é tarde demais para começar a cuidar do seu cérebro. Obviamente, quanto mais cedo você começar, melhor. Mas mesmo que você já tenha algum grau de declínio cognitivo, as intervenções certas podem estabilizar o quadro e, em muitos casos, até reverter parte do dano. Eu já vi pacientes de 75 anos que chegaram no consultório com queixas significativas de memória e depois de 6 meses implementando mudanças alimentares e de estilo de vida tiveram melhoras mensuráveis em testes cognitivos. O cérebro é muito mais plástico e resiliente do que pensávamos. Ele quer se curar, ele quer funcionar bem. Você só precisa dar as condições adequadas. Então, se você tem 60, 65, 70 anos e está pensando que já passou da hora para com isso, hoje é o dia mais jovem que você vai ser pelo resto da vida, então hoje é o melhor dia para começar. Não importa o que aconteceu até agora. Importa o que você vai fazer daqui para frente. Cada refeição saudável é um investimento no seu futuro cognitivo. Quero também falar rapidamente sobre suplementação, porque muita gente me pergunta se deve tomar suplementos para a memória. Minha resposta é que comida de verdade sempre vem primeiro. Os suplementos podem ser úteis em casos específicos de deficiências comprovadas, mas não substituem uma alimentação adequada. Dito isso, existem alguns suplementos que têm evidência científica sólida para proteção cerebral. Ômega 3 de boa qualidade, especialmente DHE, é essencial porque o cérebro é 60% gordura e grande parte dessa gordura deveria ser O problema é que a maioria das pessoas não consome peixe gordo de água fria em quantidade suficiente, então a suplementação faz sentido. A dose recomendada é de 1.000 a 2.000 miligramas de DHA por dia. Certifica que é um ômega 3 de boa procedência, sem metais pesados. Vitamina D também é crucial porque praticamente todo mundo acima de 60 anos tem deficiência e a vitamina D tem receptores por todo o cérebro. Níveis adequados de vitamina D estão associados com menor risco de declínio cognitivo. A dose varia muito de pessoa para pessoa, então o ideal é dosar no sangue e suplementar de acordo com o resultado. Geralmente fica entre 2.000 e 5.000 unidades por dia. Complexo B, especialmente B12, B6 e ácido fólico, são essenciais para metabolismo cerebral e produção de neurotransmissores. Muitas pessoas mais velhas têm deficiência de B12 porque a absorção intestinal fica comprometida com a idade. Se você tem deficiência comprovada,
pode precisar de suplementação ou até injeções, mas isso tem que ser avaliado individualmente com o seu médico. Magnésio é outro mineral crucial para a função cerebral que está deficiente. Na maioria das pessoas, o magnésio participa de mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo várias essenciais para a função neural. A forma mais biodisponível é o magnésio treonato, que atravessa bem a barreira hematoencefálica. A dose usual é 300 a 400 miligramas por dia. Mas repito, suplementos são complementos não substitutos. Foca primeiro em acertar a alimentação com as frutas certas e os outros hábitos de vida. Depois, se necessário, adiciona suplementação específica baseada em exames e orientação profissional. Não sai tomando um monte de coisa só porque alguém disse que é bom, mas não é necessariamente melhor e pode até ser prejudicial. Agora quero falar sobre algo que muita gente negligencia, mas que é absolutamente crucial para a saúde cerebral, que é a saúde intestinal. Existe uma conexão direta entre intestino e cérebro chamada eixo intestino-cérebro. 80% da serotonina do corpo é produzida no intestino. O nervo vago, que é a principal via de comunicação entre intestino e cérebro, está constantemente mandando sinais nos dois sentidos. Quando você tem disbiose intestinal, que é um desequilíbrio nas bactérias do intestino, isso gera inflamação sistêmica que afeta diretamente o cérebro. Além disso, a produção de neurotransmissores fica comprometida, a absorção de nutrientes essenciais diminui e toxinas produzidas por bactérias ruins podem até atravessar a barreira hematoencefálica e danificar neurônios diretamente. Então, cuidar do intestino é cuidar do cérebro. Como fazer isso? Primeiro, consumindo fibras variadas que alimentam as bactérias boas. As frutas que recomendei são todas ricas em fibras prebióticas. Segundo, consumindo alimentos fermentados como iogurte natural, kefir e chucrute, que trazem bactérias benéficas. Terceiro, evitando antibióticos desnecessários que destroem o microbioma. 4, reduzindo o consumo de alimentos ultraprocessados que alimentam as bactérias ruins e matam as boas. 5, gerenciando o estresse, porque o estresse crônico destrói o microbioma intestinal. É tudo conectado. Você não consegue ter um cérebro saudável com um intestino doente. É impossível. Então, qualquer estratégia de proteção cerebral tem que incluir cuidado com a saúde intestinal. Falando em estresse, esse é outro fator que precisa ser endereçado, porque o estresse crônico é literalmente tóxico para o cérebro. Quando você está estressado, seu corpo produz cortisol, que em níveis elevados e prolongados danifica o hipocampo, interfere na formação de novas memórias e pode até causar atrofia cerebral. Além disso, o estresse crônico promove inflamação sistêmica e piora a qualidade do sono. Então, gerenciar o estresse não é luxo, é necessidade para quem quer manter a memória funcionando bem. Cada pessoa precisa encontrar o que funciona para ela. Pode ser meditação, pode ser yoga, pode ser caminhadas na natureza, pode ser um hobby relaxante, pode ser terapia. O importante é ter alguma prática regular que te ajude a desacelerar e processar as tensões da vida. Eu particularmente recomendo muito a meditação mindfulness, porque tem evidência científica robusta mostrando que a prática regular de meditação aumenta a espessura do córtex pré-frontal e do hipocampo, ou seja, literalmente faz seu cérebro crescer nas áreas responsáveis por atenção, memória e regulação emocional. Não precisa ser nada complicado. 10 minutos por dia de atenção plena na respiração já traz benefícios mensuráveis. Outra coisa importante que quero mencionar é a questão da exposição a toxinas ambientais.
Vivemos em um mundo cada vez mais tóxico e muitas dessas toxinas são neurotóxicas, desde os agrotóxicos nos alimentos até os metais pesados na água, desde os plásticos que liberam disruptores endócrinos até os produtos de limpeza carregados de químicos nocivos. Você não consegue evitar completamente a exposição, mas pode reduzir significativamente. Compre orgânico sempre que possível, especialmente para as frutas da lista suja, como morango e maçã. Filtra a água que bebe. Evita usar plástico para armazenar alimentos, especialmente se for aquecer. Usa produtos de limpeza mais naturais. Tudo isso reduz a carga tóxica no seu corpo e, consequentemente, protege seu cérebro. Tem também a questão dos medicamentos. Muitos remédios comumente prescritos para pessoas mais velhas têm efeitos anticolinérgicos, ou seja, bloqueiam a acetilcolina, que é um neurotransmissor essencial para a memória, antihistamínicos, antidepressivos, tricíclicos, alguns remédios para a bexiga hiperativa. Todos esses podem prejudicar a memória. Não estou dizendo para parar de tomar seus remédios. Estou dizendo para conversar com seu médico sobre alternativas quando possível. Às vezes dá para trocar por um medicamento que não tem esse efeito colateral. Às vezes dá para reduzir a dose. Às vezes você nem precisa mais daquele remédio, mas ninguém nunca reavaliou. O importante é ter essa conversa e não simplesmente aceitar passivamente que precisa tomar 15 remédios diferentes sem questionar. Cada medicamento é uma intervenção no seu corpo que tem consequências. Agora eu vou te dar um protocolo resumido que você pode começar a implementar imediatamente. Isso aqui é um plano de ação prático que, se você seguir, vai ver resultados em semanas. Primeiro, ao acordar, bebe um copo grande de água para reidratar o cérebro depois das horas de sono. Segundo, no café da manhã, consome a vitamina da memória que ensinei com mirtilo e abacate, ou, se preferir, come iogurte natural integral com mirtilo, morangos e castanhas. Terceiro, durante a manhã, faz uma caminhada de pelo menos 20 minutos de preferência em um lugar com natureza. Quarto, no almoço, inclui sempre uma salada grande com folhas verdes de azeite extra virgem. Quinto, no lanche da tarde, come uma maçã com casca e um punhado de castanhas ou nozes. Sexto, no jantar, prioriza proteína de qualidade com legumes variados e evita carboidratos refinados. Sétimo, uma hora antes de dormir, desliga todas as telas porque a luz azul interfere na produção de melatonina. Oitavo, faz 10 minutos de respiração consciente ou meditação para acalmar o sistema nervoso. Não dorme em um quarto escuro e fresco pelo menos 7 horas. Décimo, ao longo do dia, bebe pelo menos 2 litros de água. E se você conseguir fazer isso na maior parte dos dias da semana, garanto que em um mês vai sentir diferença na clareza mental. E olha, isso não é uma dieta da moda que você faz por um tempo Isso é uma mudança de estilo de vida permanente, porque o cérebro precisa de cuidado constante. Não adianta fazer certinho por 2 meses e depois voltar para os velhos hábitos achando que já está tudo resolvido. O declínio cognitivo é um processo contínuo que você precisa combater continuamente com escolhas consistentemente boas. Mas também não precisa ser neurótico, como já disse. Se você acertar 80% do tempo, tá ótimo. Vai ter dia que você vai comer um pedaço de bolo no aniversário. Vai ter dia que você vai dormir mal porque teve um problema para resolver. Tudo bem, o que importa é o padrão geral, não os desvios ocasionais. O corpo aguenta e compensa os deslizes, desde que eles sejam exceção e não regra. Quero também falar rapidamente sobre a importância do propósito de vida, porque estudos mostram que pessoas que têm um senso de propósito forte têm risco significativamente menor de desenvolver Alzheimer. Propósito não precisa ser nada grandioso.
Pode ser cuidar dos netos, pode ser um trabalho voluntário, pode ser um projeto criativo, pode ser cuidar de um jardim. O importante é ter algo que te faz levantar da cama com vontade todos os dias. Quando você tem propósito, você mantém o cérebro engajado, você continua aprendendo, continua se desafiando, continua conectado com outras pessoas e com o mundo, e isso cria uma proteção cognitiva poderosa. Então, se você se aposentou e está meio perdido, sem saber o que fazer com o tempo, essa é uma oportunidade de ouro para encontrar novos propósitos, novas paixões, novas formas de contribuir. Nunca é tarde para descobrir um talento que você não sabia que tinha. Nunca é tarde para aprender algo novo. Nunca é tarde para fazer diferença na vida de alguém. E tudo isso, além de dar sentido para a sua vida, está protegendo ativamente seu cérebro contra a degeneração. É um ganho duplo. Você vive melhor e vive mais lúcido. Agora, chegando ao final desse nosso encontro, quero fazer um resumo dos pontos principais, porque sei que foi muita informação e quero ter certeza que você vai sair daqui sabendo exatamente o que fazer. Primeiro, elimina ou reduz drasticamente o consumo de manga, uva passa, banana muito madura, abacaxi, enlatados, suco de laranja industrializado, porque essas frutas, na forma como são consumidas, destroem sua memória através de picos glicêmicos, inflamação e toxinas. Segundo, incorpora diariamente mirtilo, abacate, maçã com casca, romã e morango orgânico, porque essas frutas contêm compostos bioativos que protegem ativamente seus neurônios, estimulam a produção de novos neurônios, reduzem a inflamação e melhoram a função cognitiva de forma mensurável. Terceiro, hidrata adequadamente bebendo pelo menos 2 litros de água por dia. Quarto, dorme bem pelo menos 7 horas por noite em ambiente adequado. Quinto, movimenta o corpo diariamente, nem que seja uma caminhada de 30 minutos. Sexto, mantém o cérebro ativo, aprendendo coisas novas constantemente. Sétimo, cultiva relacionamentos e conexões sociais. Oitavo, gerencia o estresse com práticas como meditação ou atividades relaxantes. Nono, cuida da saúde intestinal consumindo fibras e alimentos fermentados. Décimo, reduz exposição a toxinas ambientais, optando por orgânicos e produtos mais naturais. 11º, revisa seus medicamentos com o médico para ver se algum pode estar prejudicando sua memória. 12º, e talvez mais importante, encontra propósito e significado na sua vida para manter o cérebro engajado e motivado. Se você fizer essas coisas, não estou prometendo que você nunca vai esquecer nada. Esquecimentos ocasionais são normais em qualquer idade. Mas estou te dizendo com toda certeza científica que você vai reduzir drasticamente seu risco de desenvolver declínio cognitivo sério, vai preservar sua independência por muito mais tempo, vai poder aproveitar seus netos, vai poder viajar, vai poder fazer tudo o que sonhou fazer nessa fase da vida. E mais importante que tudo, você não vai ser um fardo para sua família, vai poder envelhecer com dignidade, mantendo sua autonomia, sua personalidade, suas memórias preciosas. Isso não tem preço. Isso vale qualquer esforço que você tenha que fazer para mudar hábitos antigos, porque no final das contas, o que é a vida senão a soma das nossas memórias? Se você perde suas memórias, você perde sua história, perde a sua identidade, perde a si mesmo. Então eu te peço, te imploro, até não deixe isso acontecer com você, não espera começar a esquecer as coisas para tomar atitude. Age agora enquanto ainda está a tempo de prevenir. Age agora enquanto ainda tem o poder de mudar o rumo da sua história. Seu eu do futuro vai te agradecer imensamente por cada escolha boa que você fizer hoje. E lembra, você não está sozinho nessa jornada. Tem milhões de pessoas na mesma situação que você.
buscando envelhecer com saúde e dignidade, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, com sua família, com todo mundo que você ama, porque informação que não é compartilhada não transforma vidas, e esse conteúdo tem o potencial de transformar radicalmente a qualidade de vida de qualquer pessoa acima de 50 anos. Deixa aqui nos comentários qual foi a informação que mais te surpreendeu, qual mudança você vai implementar primeiro, se você já vinha consumindo alguma das frutas ruins sem saber, quero saber sua história. Quero criar aqui uma comunidade de pessoas comprometidas com envelhecimento saudável, pessoas que não aceitam passivamente a ideia de que declínio cognitivo é inevitável. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque toda semana trago conteúdo novo baseado em ciência sobre como envelhecer com saúde, vitalidade e lucidez. Não é frescura, não é modinha, é informação que pode literalmente salvar sua vida, ou pelo menos a qualidade dela. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque cada um traz ferramentas práticas que você pode usar imediatamente. Olha, eu sei que mudança assusta, sei que é mais confortável continuar fazendo o que sempre fez, mas conforto não protege seu cérebro, ação protege, conhecimento aplicado. Então pega tudo que aprendeu aqui hoje e transforma em ação. Não deixa esse vídeo ser só mais um que você assistiu e esqueceu, deixa ele ser o ponto de virada na sua jornada de saúde cerebral. Começa pequeno, escolhe uma coisa só para mudar essa semana. Pode ser trocar o suco de laranja do café da manhã por uma maçã inteira, pode ser adicionar mirtilo no iogurte, pode ser começar a caminhar 15 minutos por dia, não importa qual seja o primeiro passo. Importa que você dê esse passo, porque um passo leva a outro e outro, e daqui a 6 meses você olha para trás e não acredita na transformação que conseguiu. Eu trabalho com isso há décadas e posso te garantir que nunca vi ninguém que tenha se arrependido de ter cuidado melhor da saúde, mas já vi milhares de pessoas que se arrependeram amargamente de não ter agido quando ainda era tempo. Não deixa você ser uma dessas pessoas, não deixa o arrependimento ser o sentimento dominante da sua velhice. Você merece envelhecer bem, você merece manter sua memória intacta, você merece poder contar histórias para os seus netos, você merece lembrar dos momentos mais preciosos da sua vida, você merece autonomia e dignidade até o fim, mas isso não vai acontecer por acaso, vai acontecer porque você decidiu que ia acontecer e tomou as ações necessárias todos os dias para garantir que acontecesse. Então essa é a minha mensagem final para você hoje. O poder está nas suas mãos, literalmente nas suas mãos, cada vez que você escolhe o que vai comer, cada vez que você decide se vai se movimentar ou ficar parado, cada vez que você opta por aprender algo novo ou ficar na zona de conforto, são essas micro decisões diárias que determinam o seu destino cognitivo. Não terceiriza a responsabilidade pela sua saúde cerebral, não espera que um remédio milagroso seja inventado, não conta com sorte ou genética favorável, assume o controle e faz o que precisa ser feito. O seu cérebro é o órgão mais precioso que você tem, é literalmente quem você é. Então trata ele com respeito e cuidado que ele merece. E lembra sempre, cada refeição é uma oportunidade de nutrir ou destruir seus neurônios, cada dia é uma chance de construir ou demolir sua reserva cognitiva, cada escolha conta, cada ação importa. Não existe decisão pequena quando se trata da saúde do seu cérebro. Então escolhe sabiamente, age conscientemente e viva plenamente, porque você só tem uma vida e um cérebro, faz valer a pena. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Sei que foi longo, mas era necessário para te dar todas as ferramentas que você precisa. Agora vai lá e coloca em prática. Transforma conhecimento em ação e ação em resultados. Eu
Acredito em você, acredito na sua capacidade de fazer as mudanças necessárias. Agora você precisa acreditar também. Um abraço enorme e até o próximo vídeo, onde vamos continuar essa jornada de envelhecimento saudável juntos.